Falaram que... Alô? Som. Estão me ouvindo? Alô? Ah, tá. Falaram que eram 2 horas de mensagem. Bom dia, pessoal. Vocês dormiram bem? Dormiram muito bem? Já pensou se hoje, nesse domingo tão maravilhoso, uma manhã tão bonita, você acordasse com um telefonema, sabendo que um parente seu, bem distante, faleceu, mas deixou para você uma herança de somente 170 milhões de reais. Nossa, o que ia acontecer, hein? Você já pensou, será que você estaria hoje aqui, no domingo, no seminário? Será que amanhã você ia largar o seu emprego? Estaria na praia, né, rapidinho. Tem outros que, no extremo, iam pensar até em acabar com o casamento, né? Como tem muitas pesquisas aí que tem pessoas que ganharam na loteria e o casamento não resistiu ao prêmio, né? O prêmio foi bem mais forte. Com certeza, ganhar um valor desse é impactante. E isso muda a nossa vida de uma maneira bem significante. É desse assunto que nós vamos tratar hoje, em continuação da exposição do livro de Josué. Tá? Os capítulos de 13 a 19, convido para vocês abrirem, a partir do capítulo 13, falam sobre a distribuição da herança para a descendência de Abraão. Dos capítulos 13 ao 19, falam da distribuição da herança para a descendência de Abraão. Agora os israelitas já tinham chegado em Canaã, na terra prometida. Né? Eles passaram por tantas coisas, agora chegaram lá. Mas e aí? Como será o que fazer agora? Como receber essa herança? Né? Então convido vocês a abrir comigo aí. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler o capítulo 13, versos de 1 a 7. Eu vou ler aqui na versão NVT, que eu acho bem mais interessante. Se tiver um pouco diferente da sua, é por isso. Josué, capítulo 13, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos gesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gade e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul, ao norte, e ao norte a seguinte região ainda não foi conquistada. Toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertence aos sidônios, até Áfica, na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amade. E toda a região montanhosa, a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas, disse o Senhor. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E eu te peço, Pai, que nessa hora o Senhor esteja trabalhando no nosso meio e que possamos, Pai, nos arrepender do nosso pecado, Pai, e conhecer mais da Tua palavra para que possamos aplicar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, esse primeiro capítulo, uma das coisas que nos mostra é que a promessa de Deus foi cumprida de modo parcial. É uma promessa feita a Abraão. Quer ver? Abre em Gênesis, capítulo 12, verso 7.
Gênesis capítulo 12, verso 7, mostra que Deus fez uma promessa para Abraão lá atrás. Ele diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão, não tinha nem mudado de nome ainda, era Abrão, e disse: darei esta terra aos seus descendentes. Abrão estava naquele momento na terra de Canaã, e Deus falou isso para ele. O cumprimento é parcial por quê? Se você ler um pouquinho mais lá na frente, em Josué 23, de 4 a 5, deixa claro que ainda tinha muitas terras a serem conquistadas. Então Moisés fez muito, Josué precisava fazer um pouco mais, mas não aconteceu. Não conquistaram todas as terras, só posteriormente. Portanto, do capítulo 13 ao 19, descobrimos como as terras prometidas começaram a ser recebidas pelo povo. Eles não receberam a terra prometida de qualquer forma. Não foi de qualquer forma. Tinha algo diferente. Sabe o que era? Era necessário um intermediário para distribuir as terras. Tinha que ter um intermediário. É o que a gente vê no capítulo 13, do verso de 1 a 7, que Josué era o intermediário do povo naquele momento, depois que Moisés havia falecido. E Josué tinha muita terra ainda para distribuir para o povo de Israel. Muita terra. E no verso de 8 a 33, menciona que Moisés já tinha distribuído. Então, tanto no passado, antes deles passarem pelo Rio Jordão, Moisés já tinha distribuído para 2 tribos, que foi a tribo de Rubens e Gade, e a meia tribo de Manassés. Tinha distribuído para eles as terras. Passou-se o tempo, Josué assumiu, e ainda tinha 9 tribos para receberem a terra, e a outra metade da tribo de Manassés. Está em Josué 12, 6, falando sobre isso. Era necessário que um intermediário. Não tinha como o povo receber uma herança de Deus sem um intermediário. O que é praticamente normal, porque quando você faz um testamento, e você é você o autor do testamento que define quem vai receber o quê e a quantidade que vai receber. Não é assim que funciona? Você define quando você faz o testamento. O tempo passou e a necessidade de um intermediário não mudou. Essa necessidade não mudou. Abre em Hebreus, capítulo 9, verso 15. E a gente vai ver que mesmo depois da terra prometida ser distribuída, o tempo passou e a gente ainda precisa de um intermediário. Hebreus, capítulo 9, verso 15. Acompanhe, eu vou ler aqui. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A nossa aliança, a nossa herança eterna é a salvação de Cristo Jesus. Todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e receberem Cristo como Salvador, terão acesso a essa herança. Mas aqueles que não receberem, eles vão receber o quê? O juízo de Deus. Quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar ali, foi para ele ser o nosso mediador. Porque a herança foi designada por Deus lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Só que ela começou a ser distribuída efetivamente pela fé em Cristo Jesus. Porque é essa herança que Cristo conquistou ali na cruz, um intermediário por nós. E ele define como ele distribui isso. E ele define da seguinte forma, de uma maneira bem simples: o meu povo se arrependerá dos seus pecados e me receberá como Salvador. Esse é o critério. A distribuição não é de qualquer forma. Deus deu o seu único filho para que nós não recebamos a herança que nós merecemos. Nós merecemos uma herança maldita, que é a ira de Deus. Nós pecamos, e porque somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus. Por isso que todos aqueles que morrerem sem Cristo Jesus vão receber no inferno
tudo que Cristo sofreu e pela eternidade. E pela eternidade. Então, Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que a gente não receba essa herança maldita, mas receba uma herança melhor. Uma herança que vai mudar a nossa vida de maneira impactante. Vai mudar a nossa vida de uma maneira que a gente não consegue mensurar. 170 milhões de reais não se compara com a eternidade. Porque 170 milhões de reais não vai durar a eternidade. Um dia vai acabar. Não tem jeito. Vai acabar. Então, quando a gente chega aqui no capítulo 14, acompanha aí, abre o Josué capítulo 14. Josué nos mostra a forma como cada tribo recebeu essa herança. A forma como cada tribo recebeu. Porque tiveram tribos que receberam de maneiras diferentes. E em Josué 14 fala, vamos ler só do verso 6 a 8, o testemunho de Caleb. Caleb recebeu de uma maneira diferenciada. Olha o que está escrito. Josué, capítulo 14, versos de 6 a 8. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo se ficaram com medo do povo que morava lá, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Queridos, os nossos sentimentos não podem ser o nosso Deus. Quando os nossos sentimentos é o nosso Deus, nós somos levados a ler a palavra somente quando a gente está se sentindo bem, ou somente quando a gente quer uma promessa em particular. Quando a gente não está se sentindo bem, a gente foge da palavra de Deus. Quando a gente faz isso, significa que nós estamos o quê? Seguindo o nosso Deus, que é os nossos sentimentos. E a gente não pode esquecer que os nossos sentimentos foram corrompidos pelo pecado. Eles foram corrompidos pelo pecado. Então, não pense que o que eu sinto é o que é o certo. Não, é o que a palavra de Deus diz, é o que vale. A palavra de Deus diz. E o povo, na hora de receber a herança, teve muita dificuldade em relação a isso. Porque você receber 170 milhões de reais, no primeiro momento parece algo impactante. Mas o que você vai fazer com tanto dinheiro? Quais são os pecados que vão aflorar na nossa pele? Dizem que dá o poder ao homem e você conhecer quem ele é. É uma frase que tem um sentido, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Quando Deus dá liberdade para o ser humano, Ele tem liberdade para expressar quem Ele é de verdade, os seus pecados. O rei do Egito, quando o faraó, quando aprisionava o povo de Israel antes de ser libertado por Moisés, como foi que Deus endureceu o coração de Faraó? Dando liberdade para ele fazer o que estava no seu coração. Se a palavra de Deus não for o nosso guia, não tem jeito. Não tem jeito. Se dentro de casa nós não buscarmos a bússola, que é a palavra de Deus, para guiar a nossa vida e inclusive os nossos sentimentos, não tem como. A palavra de Deus transmite a graça, o poder de Deus. Nós vimos aqui, desde o início da conferência, que a graça prepara o nosso coração para obedecer ao Senhor. Sem a graça de Deus, não temos como obedecer de acordo com como Deus quer que a gente obedeça. Não tem como. Então, no capítulo 14, do verso de 1 a 7, a gente descobre que a maioria das tribos, sabe como que eles receberam a promessa deles, a herança? Por sorteio. Por sorteio.
Conquistamos essas terras, vamos sortear, essa terra vai para tal tribo. Isso foi ordem do Senhor. Deus mandou fazer isso. O que o povo fez ou deixou de fazer, não impediu deles receberem a herança. Não impediu. Eles não puderam escolher para onde queriam e como iriam. Nada disso impactava. Da mesma forma, Cristo Jesus, a nossa salvação, ela está baseada em Cristo e no sacrifício dele que ele fez na cruz. Não depende do que eu faço ou do que eu penso. Se eu estiver em Cristo Jesus, eu receberei a herança dele. A herança está garantida, não pelo que a gente faz, mas pelo que Cristo fez na cruz. Isso é graça. E essa graça nos motiva a obedecer Cristo de uma maneira como a gente não obedecia antes. De uma maneira bem diferenciada. Os levitas, lá no versos 3 a 4, no capítulo 14, eles não receberam a terra. É o segundo grupo. O primeiro grupo recebeu a terra por sorteio. O segundo grupo não recebeu a terra. Por quê? Veja o que está escrito lá em 14, versos de 3 a 4. Eles não receberam porque a melhor herança era a comunhão com Deus. Aqui, nesse texto nos mostra que a herança do Senhor não está limitada a este mundo. Não está limitada às coisas deste mundo. Ela ainda permanece depois. Então, o primeiro grupo foi para mostrar o seguinte, que a gente pode aproveitar parte da herança do Senhor, as bênçãos de Deus, a salvação de Deus neste mundo. Mas ela vai ser continuada e completada lá no céu, lá na eternidade. Em Salmos 16:15 diz assim: somente tu, Senhor, és a minha herança, o meu cálice de bênçãos, tu guardas tudo o que possuo. Lá em Salmos 119:57 diz: Senhor, tu és a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Em Salmos 142, verso 5 diz: então clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que desejo na minha vida. Aí pula desse segundo grupo e vai para o terceiro grupo. Lá em capítulo 14, verso de 8 a 15, a gente chega a Caleb, que nós lemos. Você sabia que Caleb significa a palavra cão? Sabiam disso? O John MacArthur, ele acredita que talvez essa seja a melhor forma de expressar a fidelidade de Caleb ao Senhor. Ele foi fiel ali. Quem tem animal dentro de casa sabe como é que é. Ele é bem fiel, principalmente os cachorros, não são? São fiéis. Você às vezes não está tratando bem, mas está lá. Você está disciplinando, eles estão lá. São fiéis. E Caleb foi fiel de uma maneira, olha que está em verso 9, capítulo 14, verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será a sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, o meu Deus. A perseverança em obedecer ao Senhor tem resultados neste mundo e no eterno, lá na frente, no futuro. Obedecer ao Senhor tem consequências. E esse capítulo, resumidamente, ele fala para nós o que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui, não nos dá direito à herança de Deus, mas a fé em Cristo Jesus nos dá esse direito. Quando nós recebemos de Cristo o que não merecemos, a salvação, isso a gente não pode perder. É herança garantida por Deus. E que a melhor herança também a gente aprende aqui, que é a presença do Senhor. E a perseverança em obedecer ao Senhor tem resultados aqui neste mundo e no porvir. Sabe o que isso nos leva a pensar? Como estamos recebendo a herança do Senhor? Como nós temos recebido essa herança? Abra, por favor, em Tiago, capítulo 1, versos de 23 a 25.
Tiago, capítulo 1, versos 23 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarão nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se os pais não perseveram no Evangelho de Deus dentro de casa, fica difícil os filhos observarem a herança de Deus. Porque a herança de Deus envolve a mudança de nossa vida. Se os filhos não obedecem, não observam isso dentro de casa, fica muito difícil eles imaginarem que eles estão diante de promessas que levam a eles a ter uma herança muito melhor do que a herança financeira. É muito bom deixar algo financeiro para os nossos filhos? É muito bom. Isso não é ruim, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Muitas vezes, pais e mães estão mostrando que a tecnologia é a herança principal das crianças. Quando uma criança está deprimida, ela não sabe lidar com a sua situação, não sabe lidar com o sofrimento, não sabe lidar com a paciência, muitos de nós estamos ensinando a ela o quê? Que a herança dela é o celular, é o tablet, é o computador. Porque amanhã, se o pai faltar, essa é a herança dela. Não estou dizendo que não é para a criança não usar ou não aprender a usar. Mas que tipo de herança nós estamos deixando para os nossos filhos? Porque não é só falar, mas é o praticar. É o praticar. Se nós não mostramos, não lidamos, não nos dedicamos a fazer o culto doméstico, não nos dedicamos a vir para a EBD, como a gente espera que os nossos filhos também enxerguem a importância de vir para a EBD? De ler a palavra de Deus? Que herança nós estamos deixando? Não, eu vou viajar, então vamos acordar cedo e ir embora. Mas não, vamos para a EBD? Não, vamos acordar cedo, é muito cedo para ir para a EBD. Nossa, cedo demais. Mas se fosse para viajar, ia. Que herança nós estamos deixando para os nossos filhos? Precisamos pensar sobre isso. Que herança? A santificação não é importante para muitos pais. Não é importante. A santificação não tem sido importante para muitos pais. Em muitos lares, tem pais que agridem suas esposas. Tem mulheres que não respeitam seus maridos. A santificação, quando a família faz esse tipo de coisa, significa o quê? Que a santificação não tem importância. E se não tem importância, eu não posso esperar que meu filho dê importância para isso. Alguns levam pornografia para dentro de casa, através de revistas, filmes, leva para o cinema, leva para dentro de casa. Então não tem como esperar que eles vejam a herança do Senhor na vida dos pais. Não tem como esperar isso. E os filhos? Os filhos sabem que estão sendo rebeldes com os pais. Nós já fomos filhos, agora somos pais. Nós sabemos que é pecado, que Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, e assim você terá vida longa em plena terra do Senhor te dá, que o Senhor te dá. Os filhos precisam entender, filhos, entendam, não é um favor obedecer os pais, é obrigação. Não é um favor. Você não está fazendo um favor em obedecer seu pai e sua mãe, é uma obrigação.
Porque se você não obedecer, a consequência é para a sua vida. É para a sua vida. Israel recebeu isso, Israel percebeu isso. Jesus nos lembra de uma coisa que, se a gente lê a palavra, não tem como esquecer. Jesus obedeceu ao Pai até a morte. Jesus não desejava, não era preciso passar por tudo aquilo, sofrer, derramar sangue e morrer na cruz por nós. Independente das circunstâncias, Jesus não estava sofrendo para ganhar um carro no final do ano. Jesus não estava sofrendo para ganhar um brinquedo no Natal. Jesus não estava sofrendo para ganhar um chocolate. Jesus estava sofrendo porque ele estava obedecendo o Pai, independente das circunstâncias. Ele obedeceu até o fim. Ele é o nosso modelo. É pela graça. E nós não conseguiremos obedecer a Deus, não conseguiremos deixar uma herança para a nossa família, segundo a vontade de Deus, se não for pela graça de Deus. E a graça de Deus só é recebida e conhecida mediante a palavra de Deus. Não podemos deixar para falar da palavra de Deus somente na igreja. O nosso lar é o principal lugar. Ninguém é perfeito, meus queridos. Pai não é perfeito, filho não é perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós. Inclusive Moisés, Josué e Calebe. Eles também não foram perfeitos. Josué passou a vida toda dele, e Deus disse para Josué: tu já és idoso, ainda tem muita coisa para conquistar. Tem muita coisa na vida que nós não iremos conquistar. Mas uma coisa que a gente não pode partir para a morte, a gente não pode partir para a morte sem isso: a fé em Cristo Jesus. Entenda uma coisa: nem todos os nossos sonhos serão realizados neste mundo. Nem todos. E qual é a forma de lidar com isso? É ir para o celular? Não. É ir para a palavra de Deus. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, revelado nessa palavra, tem poder. Esse livro não é qualquer livro, é a palavra de Deus. Jesus, o Filho de Deus, mostrou a sua perfeição em seu amor, coisa que, de uma maneira que Moisés e Josué não conseguiram realizar. Cristo conquistou a nossa herança de maneira completa e definitiva. Ele conquistou de maneira completa e definitiva. Eu não vou conseguir, como pai, fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Mas Jesus Cristo conseguiu. E é essa fé que tem que nos mover. É isso que tem que trabalhar conosco. Cristo conquistou nossa herança na cruz definitivamente. Bem diferente do que foi relatado dos capítulos 15 a 19 de Josué. A terra foi recebida, e sabe o que tinha nas terras? Inimigos. A terra não estava vazia, não. Você tinha que batalhar, tinha que trabalhar. E trabalho dá o quê? Trabalho. Não tem jeito, não tem como mudar isso. Trabalho dá trabalho. Mas Jesus, o que ele fez? Ele conquistou moradas novas para nós que estão lá, limpinhas, vazias para nós. Ele disse assim: olha, eu vou para a casa do meu pai, que lá tem o quê? Muitas moradas. Lá não vai ser necessário pagar boletos de financiamento habitacional. Não vai ser necessário pagar conta de luz. Não vai ter boleto lá, vai ser uma bênção. Não vai ser necessário de boleto. Milhões de reais, então, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Então, eu gostaria de finalizar aqui, trazendo à memória a pergunta no início. Qual herança de família nós vamos deixar para os nossos filhos? Vocês, filhos, que se continuarem sendo desobedientes, que herança você vai levar para o seu casamento?
Que modelo você vai levar? Cristo Jesus ou os seus próprios desejos? Que Deus nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados, que a gente possa enxergar o que aconteceu com a tribo de Josué, com as tribos de Israel, ver onde eles falharam para que a gente não cometa a mesma falha, porque alguns deixaram de confiar no Senhor e sofreram por isso. Que a gente continue perseverando no Senhor, lembrando que nós temos um único intermediário, Jesus Cristo. E é por Ele, e somente através dEle, uma família santificada no Senhor, não perfeita, não existe família perfeita, mas santificada no Senhor, mostra a herança de Deus nesta terra, do que nós vamos aproveitar no futuro. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua herança conquistada ali naquela cruz, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, por mim, Senhor, que não mereço nada. Nós não merecemos nenhuma gota de sangue derramada ali naquela cruz, Senhor. Mas o Teu amor tão grande, o Teu amor foi maior do que os nossos pecados. O Teu poder e as Tuas misericórdias foram maiores do que os nossos pecados, Senhor. E por isso, nós recebemos aquilo que não merecemos. Santifica-nos, Senhor. Santifica o Teu povo. Santifica as Tuas famílias, Senhor. Que possamos, Pai, usar da melhor maneira a herança nossa, Senhor, conquistada ali na cruz. Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém.